Paul Sewald is the new pitcher for the Mets, facing Paul Goldschmidt. Wow. Wow, wow, wow. Holy smokes. Wow. He crushes it. Alô, galera do Primeira Descida, sejam muito bem-vindos a este retorno 2020 do Time Out. Sim, o podcast Time Out está de volta. Nós fizemos algumas edições no ano passado sobre NFL e agora em 2020 vamos ser um pouquinho mais abrangente. Não vai ser só futebol americano, e sim esportes americanos. E justamente por conta dessa nova filosofia do Time Out, eu, Rodrigo Nascimento, aqui como apresentador, vou falar para vocês que o programa de hoje é sobre a MLB. Sim, a Major League Baseball, que está de volta. Começa agora no dia 23, já teremos 2 jogos de abertura aí da temporada 2020, que demorou um pouquinho para ter início por conta da pandemia de coronavírus. Ao pouco as modalidades esportivas estão retornando dentro do novo normal, né, respeitando as regras de distanciamento social. E a MLB não é diferente, com um calendário reduzido, né, em comparação àquela maratona de quase 200 jogos, né, um pouco mais ali de 160 jogos durante a temporada regular. Agora é um número bem menor por conta disso, de toda essa questão da pandemia. E para mostrar para vocês que o Primeira Descida de fato entende muito do assunto, vou contar hoje com a presença de 2 especialistas no assunto que faz parte da equipe do Primeira Descida. De um lado, Matheus Ornelas, e do outro, Rafael Souza. E, portanto, meus queridos, quero que vocês se apresentem aí para os fãs do Primeira Descida que estão ligados nesse primeiro timeout de 2020. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para o pessoal que está ouvindo a gente, né. Sou o Matheus Ornelas, agradecer ao Nascimento e o Rafa por estarem participando, né. A gente está trazendo de volta a ideia dos podcasts, né, e hoje a gente vai começar falando da primeira liga americana, né, que vai estar de volta. A NBA também já está nos seus projetos, fazendo a bolha, né, para os jogadores voltar. A NFL, a gente tem já essa semana os calouros se apresentando, um monte de discussão com relação aos protocolos. A MLB já está tendo a sua segunda pré-temporada, né, vamos dizer assim, os Spring Trainings. Os times, inclusive, já estão se enfrentando com todas as medidas de proteção, portões fechados e tudo mais. E vamos falar um pouco sobre as mudanças, o que se mantém, o que muda e quem vão ser os candidatos realmente para levar essa temporada curta, mas que vai ser muito emocionante. Fala pessoal, aqui é o Rafael Souza, sou integrante do Primeira Descida já há 3 anos, acompanho todas as ligas americanas aí, as 4 principais, e uma expectativa agora, uma temporada bem interessante da Major League Baseball, que vai ter praticamente tudo diferente, já que a gente tem uma quantidade reduzida de jogos, e vamos ver aí o que a gente vai ter para essa temporada. Boa, Rafael, boa, Ornelas, sejam muito bem-vindos a esse timeout. O Ornelas chegou a participar das edições do ano passado, quando a gente falou da NFL, e já avisando aos fãs aí do Primeira Descida que teremos podcasts sobre NBA, sobre, lógico, NFL, sobre a NHL, enfim, todas as 4 principais ligas americanas serão destaque, terão seu espaço aqui no Timeout, em alguns podcasts com convidados especiais, e também falaremos de algumas competições nacionais dessas modalidades. Então, para quem é fã de futebol americano, pode ter certeza que falaremos da BFA quando a BFA for retomada. A mesma coisa acontecerá para os fãs do basquete no caso do NBB. E, óbvio, também no caso do beisebol teremos a cobertura da Taça Brasil aqui, através do Timeout, e sempre vai ter um podcast semanal para vocês. Bom, vamos focar agora na Major League Baseball, né? A Liga Norte-Americana de Beisebol, a mais famosa do planeta, né, é indiscutível. Bom, a Major League geralmente ela tem uma duração de 6 meses da temporada regular, né? Ela geralmente vai de abril a setembro, porém durante esse ano teve todo esse atraso por conta do coronavírus, que surgiu ali, os primeiros casos nos Estados Unidos surgiram ali no final de fevereiro, a início de março, e isso fez com que algumas competições que estavam em andamento, como era o caso da NBA, fossem paralisadas, e competições que estavam próximas a ter início, que era o caso da Major League Baseball, né, que iria começar em abril, ter que adiar esse seu início, que vai ser agora
nessa semana com o Opening Day. Vamos ter 2 jogos agora no dia 23, né? O primeiro jogo entre o atual campeão Washington Nationals, que vai encarar o New York Yankees, né? E logo um pouco mais tarde, um jogo também cheio de rivalidade entre o Los Angeles Dodgers contra o San Francisco Giants. Antes da gente mergulhar em cada uma das equipes, quem é favorito, quem não é, eu gostaria de ouvir de vocês, que vocês comentassem, debatessem um pouquinho até para os fãs, o que essas mudanças, né, esse novo normal, como muita gente batizou, esse momento de distanciamento social que todas as modalidades estão respeitando, como é que isso vai afetar a MLB? Já afetou, de certa forma, né? Pelo calendário reduzido, em vez dos 162 jogos que cada equipe realiza na temporada regular, vão ser só 60 jogos. Também dentro de campo, algumas medidas, até como é que vocês veem, qual para vocês as grandes dificuldades que de repente equipes e jogadores podem ter durante esse período de distanciamento social que precisa ser respeitado, né, até para evitar novos casos de coronavírus entre os atletas? Bom, eu acho que a primeira grande questão de mudanças, né, que a gente vai ter é a quantidade de jogos, né? Foi a melhor forma depois de muito imbróglio, né, para quem acompanha, a MLB estava tentando fazer o mais próximo do 162, a gente teve proposta de 112, 100 jogos, 80 jogos, 88. No final, a liga bateu o pé e conseguiu esse calendário com 60 jogos em 66 dias. Vai ser muito corrido, né, para os jogadores. Geralmente o beisebol tem essa grande quantidade de jogos, mas eu acho que essa é a primeira grande mudança, né? A gente tem também algumas mudanças de calendário com relação às equipes, né, que se enfrentam. Vão ser preferencialmente jogos dentro da divisão, com uma quantidade diferente, né, obviamente. Mas a gente também tem algumas mudanças, como que o Rafa também pode falar um pouco, né? Como a mudança de rebatedor designado, que é uma coisa que só a Liga Americana tem, a Liga Nacional também vai utilizar essa temporada, pensando na saúde dos arremessadores. Os elencos estão um pouco maiores, né? Um pouco mais inchados, podendo levar mais jogadores, pelo menos no início. A gente teve o cancelamento das ligas menores, onde geralmente os jogadores tem toda uma preparação, às vezes, para os caras mais novos terem uma chance no principal, ou quando um jogador do time principal tá retornando de lesão, ele geralmente fica uma semaninha, 2 nas ligas menores. E o Rafa também pode falar um pouco mais sobre essas mudanças. Bom, primeiro tipo de mudanças que a gente tem é justamente no calendário, né? Como o Ornelas já falou. A gente então vai ter 60 jogos por time, 30 em casa, 30 fora. 40 desses jogos vão ser contra os times da mesma divisão, né? Então, no caso, cada time vai enfrentar os seus 4 rivais de divisão 10 vezes. Esses 40 jogos você vai ter, no caso, 20 jogos em casa e 20 jogos fora. Os outros 20 jogos são num esquema um pouquinho diferente, né? A gente vai ter duelos de times de ligas diferentes, mas que estão na mesma localização geográfica, né? Então, os times das divisões do leste jogam contra os times do leste, os da Oeste com Oeste e Central com Central. 10 jogos em casa, 10 jogos fora também. Até em questão de preparação e do que isso muda no dia a dia dos times, cada time, nesse intervalo aí de alguns meses que a gente vai ter a temporada regular, eles vão ter 6 dias de folga só ao longo do calendário, né? Os times que o Nascimento já falou que vão jogar nesse Opening Day, Yankees, Nationals, Giants e Dodgers, vão ter um dia a mais, né? Vão ser 7. A gente tem as mudanças nas regras, que algumas que são as que a gente mais deve ver mudanças na dinâmica do jogo. O Ornelas já falou do rebatedor designado na Liga Nacional, né? O rebatedor designado é uma figura que existe só na Liga Americana, já desde os anos 70, onde você tem a oportunidade de tirar o seu defensor, que não rebate tão bem, e colocar um cara que vai entrar só para rebater, não vai jogar na defesa. E na Liga Nacional isso vai ter muita influência, porque a gente vê muitas vezes times usando estratégias de, por exemplo, ceder walks intencionais, querendo enfrentar o arremessador, que em tese não rebate tão bem. Então essa dinâmica ela já vai mudar. Outra mudança que a gente vai ter com relação às entradas extras, né? A gente vai ter um jogador começando diretamente da segunda base, né? Então a partir da 10ª entrada, você vai ter já no início da entrada um corredor na segunda base. Lógico que se esse corredor acabar completando a corrida, o arremessador em questão ele não vai ser culpado, ele não vai ser considerado uma corrida merecida
para ele. Outra mudança que a gente vai ter até em questão de higiene, isso que o Nascimento falou de adaptação por causa do coronavírus, a Liga ela estabeleceu que os técnicos e jogadores eles precisam manter uma distância dos juízes, né, dos umpires e dos adversários. Se os umpires interpretarem que o membro da comissão técnica ou o jogador ele avançar além desse espaço permitido com o propósito de discutir ou de brigar, eles vão ser imediatamente ejetados do jogo e a Liga ainda vai poder atribuir a eles suspensão e pena em dinheiro. Além disso, os arremessadores também vão ter um pano úmido que eles vão poder levar para poder lidar com a umidade, né? Poder limpar os dedos e tal. Dessa forma, a gente não vai ver os arremessadores muitas vezes lambendo os dedos, né? Como a gente vê. Essa é mais uma medida de segurança. E além disso, né? A gente vai ter um arremessador, quando ele entrar no meio do jogo, né? Os caras de bullpen, ele vai ter que enfrentar pelo menos 3 rebatedores. Ou, se ele acabar entrando durante uma entrada, ele vai precisar pelo menos arremessar até o fim da entrada. Esse propósito, a Liga já tinha previsto que é para deixar o jogo um pouco mais rápido, porque às vezes a gente via arremessadores entrando para enfrentar um cara só e saía. Então isso também já não existe. Essa estratégia era muito a estratégia dos managers daquele conceito de um rebatedor canhoto contra um arremessador canhoto, né? Essas uma das várias estratégias, né, que os caras têm. E aí às vezes você vê o cara numa partida ou outra, ele tem 2/3 de entrada a cada 4 partidas. E só uma curiosidade é que essa questão das entradas extras, né, ela é uma coisa adotada já nas ligas menores para evitar que os jogos tenham uma duração muito maior do que precisa. E ainda é um conceito de regra que já é usado aqui na Copa do Brasil, é um conceito de regra que já é usado na Copa do Mundo de Beisebol. São conceitos que, assim, tirando a MLB, de certa forma o mundo do beisebol já conhece mais ou menos o estilo dessa regra. Agora vamos falar um pouquinho desse Opening Day, né? Teremos aí 2 jogos bem interessantes, 4 equipes fortes. Gostaria que vocês falassem um pouquinho qual a expectativa e principalmente o que esperar do atual campeão, Washington Nationals. O que eles vão ter de novidades para essa temporada e como vocês imaginam que vai ser a defesa do título da equipe para essa temporada. Vamos começar um pouquinho dessa vez com você, Rafael. O que você espera aí desses 2 grandes jogos que teremos aí no Opening Day, agora dia 23 de julho? Bom, Nascimento, a gente começa então a temporada regular com Yankees e Nationals, né? Os Nationals defendendo o título. Eu não vejo o Washington Nationals como favorito na divisão dele, né? Os Nationals estão na divisão leste. Para mim, o favorito nessa divisão é o Atlanta Braves, que já ganhou a divisão no ano passado e se reforçou bem nessa intertemporada. No caso dessa partida específica contra os Yankees, é uma partida que deve ser muito aberta, até porque a gente vai ter um baita duelo de arremessadores, né? Entre o Garrett Cole pelos Yankees e o Max Scherzer, né? Os 2 aces de cada time. No caso dos Nationals, a saída mais sentida foi a saída do Anthony Rendon, né? O terceira base, que era uma das referências do time. Para algumas das movimentações do time nessa intertemporada, o time trouxe o Will Harris, o Stalin Castro, o Eric Thames, né, que são caras que podem contribuir diretamente no lineup principal, né, entre os principais nomes do lineup, devem ser titulares ou competir por vaga de titulares. E o time tem uma questão, né, Nascimento, que alguns times vão estar enfrentando, que são jogadores que decidiram não jogar nessa temporada por causa de preocupações com o coronavírus, né. No caso do Washington Nationals, a gente tem 3 caras que já declararam que não vão jogar nessa temporada por causa de preocupação, né? O Joe Ross, o Wellington Castilho e o Ryan Zimmerman, né? O Zimmerman, grande referência do time, né? Foi o primeiro jogador selecionado pelo Washington Nationals, ainda na última década, quando o time se tornou Nationals. Então, a gente pode esperar um time forte de novo, né? Uma equipe que acho que deve competir pelos playoffs, mas como eu já falei, eu vejo brigando por wildcard, não consigo ver os Nationals superando os Braves na divisão. Nos Nationals a gente destaca, né, o Ian Gomes, né, brasileiro, que foi muito bem na caminhada do título no ano passado. Jogava como catcher reserva, mas quando entrava dava uma contribuição muito boa e agora teve seu contrato renovado. E para os Yankees são
um dos principais favoritos para a temporada. A gente tem um time muito forte rebatendo. A principal contratação dessa intertemporada foi dos Yankees, né? O Garrett Cole, que veio do Houston Astros e chega para ser o arremessador número 1 da equipe. E para ajudar o time principalmente em playoff, porque arremessador tem sido uma questão para os Yankees em playoff, o time não teve um desempenho muito bom dos seus principais arremessadores nas últimas pós-temporadas, e o Cole vem para quebrar isso em tese, ser o grande líder do time. Então acho que a gente pode esperar uma partida bem equilibrada. No segundo horário, né, a gente tem uma das principais rivalidades da liga, Dodgers e Giants, que são duas equipes que estão em patamares completamente diferentes. Os Dodgers mais uma vez entram como favoritos ao título, né, já bateram na trave algumas vezes nos últimos anos, e os Giants veio para uma temporada que sem muita expectativa, né? O time no ano passado chegou a brigar um pouco pro playoff, né, mas acabou sendo eliminado já na fase final da temporada e perdeu o Madison Bumgarner, o principal arremessador do time, titular, e perdeu o Will Smith, o closer, foi pro Atlanta Braves, né? E além disso, ainda nessa questão também de jogadores que não vão jogar a temporada por preocupação com o coronavírus, tá o Buster Posey, que é o principal jogador do time, né? Um cara tricampeão com o time, já foi MVP, foi calouro do ano, é um dos melhores catchers da liga já há algum tempo e não vai jogar a temporada. Então a gente pode ver os Dodgers vencendo até com uma certa tranquilidade, né? Apesar de em tese ser o Johnny Cueto, o arremessador dos Giants, que é o principal do time, mas os patamares dos times dessa temporada são completamente diferentes. A gente tem os Dodgers brigando por título e os Giants praticamente só cumprindo tabela. E uma curiosidade, né, para quem quiser dar uma conferida nos vídeos do Posey, são muito legais os vídeos dele no YouTube, né? O que ele faz geralmente, que a gente até estava discutindo um pouco antes do podcast, sobre como ele tenta forçar a arbitragem a chamar o terceiro strikeout, né? É uma coisa bem legal. Mas o Rafa falou bem, né, da questão dos jogadores que vão estar afastados, né? Eu acho que no Nationals a parte boa é que nenhum desses três caras era muito presente no lineup titular, né? Eram caras mais para dias que os titulares estavam cansados ou quando precisavam de um cara ali para um rebatedor designado, entravam no meio da partida. Então são caras ali que talvez no campo a gente não sinta muita diferença. O meu problema com os Nationals é que já no ano passado a equipe demorou para engatar, né? A equipe teve uma campanha muito boa na segunda parte da temporada. Os playoffs, a equipe foi perfeita, né? Afinal de contas ganhou a World Series. Pela primeira vez na história foi campeão, né? Foi o primeiro título da franquia. Foi a primeira franquia da história a vencer uma World Series sem ganhar nenhum jogo em casa, né? Foi uma curiosidade muito, muito grande da final contra os Astros no ano passado. Mas vai ser um jogo difícil, né? A gente deve ter um grande duelo entre os arremessadores, né? O Scherzer vai ser o arremessador. É um cara que teve uma campanha sensacional principalmente nos playoffs. O Cole também, que poderia ter ganhado o MVP dos playoffs se os Astros tivessem sido campeões. Giants e Dodgers, eu realmente acho que o Dodgers está realmente num patamar muito diferente. Ele ainda trouxe o Mookie Betts para essa temporada, trouxe o Price também na troca com os Red Sox, mas o Price é um dos jogadores que já declarou que não vai jogar essa temporada, né? E eu acho assim, Yankees e Nationals tem tudo para ser um grande jogo. Giants e Dodgers, eu acho que o Dodgers vem para passear mesmo, né? Eu acho que o Dodgers é até uma das 5 melhores equipes para essa temporada de 2020. Ela sendo uma temporada de 60 ou 160 jogos, seria uma temporada muito forte para os Dodgers. Vamos agora ao que interessa de fato, né? Nada de ficar em cima do muro, nada de fugir do assunto. Na opinião de vocês, Rafael, Ornelas, quem são os grandes favoritos? De quem podemos esperar as grandes atuações nessa temporada 2020 reduzida da MLB? Bom, deixando o Cleveland Indians de lado, né, que é o time que eu torço, né, que infelizmente não deve inicialmente estar brigando, né, mas o coração do torcedor não muda, né. A gente falou de Yankees, a gente falou de Dodgers, falamos de Atlanta Braves, que ainda teve uma movimentação sensacional, trazendo o Puig agora nessa última semana, que é um cara que deve ser usado como rebatedor designado, é um cara muito forte, um potencial de produzir corridas enormes.
A gente tem o Tampa Bay Rays, que tem Charlie Morton, Black Snell, Tyler Glasgow, são arremessadores titulares que podem garantir muitas vitórias. O Rafael falou do Twins também, a equipe de Minnesota vem muito bem. O Cubs também pode ser uma equipe que talvez apareça para surpreender, né? A gente tem aí outros times, eu acho que o Rafa pode até falar um pouco melhor sobre o Angels, né? Que teve uma movimentação muito boa na pré-temporada, trazendo alguns jogadores. Infelizmente a gente também tem que acabar falando de alguns times que inicialmente não tem muita chance, né? Como os Pirates, como o São Francisco Giants, o Miami Marlins. Desses times desse bolo da metade, eu quero chamar a atenção para o Toronto Blue Jays. É uma equipe muito nova, é uma equipe que tem um potencial gigantesco no bastão, principalmente. Ainda tem alguns problemas para resolver com seus arremessadores, apesar de ter trazido um arremessador do Dodgers, que me fugiu o nome agora de cabeça, mas é um arremessador japonês, né? Hyun-Jin Ryu. O Hyun-Jin Ryu. É um cara muito bom, deve ser o ace da equipe em 2020, né? Então vamos ver se ele vai conseguir ajustar. O Toronto Blue Jays tem o segundo brasileiro também que a gente vai ver esse ano, que é o Bo Bichette, né? Que é filho de mãe brasileira, participou com a seleção já em torneios oficiais. Eu fico chateado, só para terminar falando de brasileiros, que a gente poderia ver nessa temporada 2 caras tendo suas chances, né? Que seriam o Gabriel Maciel, né, que é do Minnesota Twins. Ele até estava designado para a equipe no começo dessa temporada, mas por conta da pandemia e tudo mais, ele acabou ficando de fora. E o Bo Takahashi, né, que é do Arizona Diamondbacks. Era um cara que estava na briga, né? Ano passado chegou a ser chamado, mas nunca entrou. Era um cara que esse ano teria sua oportunidade. E dos brasileiros, talvez o melhor cenário de não ter a temporada acabou sendo pro Eric Pardinho, né? Que é um arremessador que tem contrato com o Toronto Blue Jays, tava com grande desempenho nas ligas menores, era um cara cotado para chegar às grandes ligas entre esse ano e o próximo, mas ele teve a cirurgia de cotovelo, né? A Tommy John, para quem não sabe, é uma infeliz cirurgia que é muito comum entre os arremessadores, né? Que eles acabam perdendo muito tempo. Mas eu acho que esses nomes, assim, os principais são... A gente fecha com Yankees, Dodgers, Rays, Twins, Braves, Oakland Athletics, que eu falei que eu acho que pode surpreender até por ser uma temporada curta e ter arremessadores que mostraram bom desempenho em começos de temporada, né? Porque, querendo ou não, esse começo vai acabar sendo mais importante, porque você já consegue tanto tirar seus adversários da briga, como se colocar como uma equipe muito boa dentro do cenário. Bom, das 6 divisões que a gente tem, eu acho que em 5 delas a gente tem favoritos assim que chamam a atenção, né? A gente tem no caso da Liga Americana, na divisão leste, os Yankees parece que devem nadar de braçada, apesar que na temporada passada a gente viu o Tampa Bay Rays incomodando e conseguindo até se classificar para os playoffs, avançou, né? E acabou sendo eliminado logo na sequência. No caso da divisão central, o Minnesota Twins já ganhou a divisão no ano passado e, como eu falei, se reforçou, trouxe nomes interessantes, então eu imagino o time ainda mais forte nessa temporada. Não acho que o Cleveland Indians consiga fazer frente, nem nenhum dos outros 3 times da divisão. No caso da Oeste, talvez seja mais interessante da Liga Americana, porque a gente tem o Houston Astros, que, polêmicas à parte fora de campo, né, o escândalo que a gente viu de roubo de sinais, tal, o AJ Hinch, manager, foi demitido e tal. Só que se você pegar o elenco dos Astros ainda é um elenco muito forte, com ótimos jogadores. E por esse ponto, talvez o fator você não ter torcida nos estádios acabe até ajudando, já que, por conta desse escândalo de roubo de sinais, a expectativa era que, em qualquer lugar que os Astros fossem jogar fora de casa, iam tomar um monte de vaia, iam ter muitos problemas com a torcida ia pegar muito no pé deles, e esse fator agora não existe mais, né? Já que os jogos não vão ter torcida. Por outro lado, a gente tem também o Oakland Athletics nessa divisão, que já foi para os playoffs na temporada passada, perdeu no wild card, mas é um time que tem um elenco interessante e numa temporada de tiro curto pode acabar conseguindo ir para os playoffs de novo. Os Angels, né, o Ornelas falou, né? Eu gosto muito do time dos Angels, eu acho que os Angels são um time com potencial para playoff. O Anthony Rendon, que estava nos Nationals, chegou agora. A gente vai ter nessa temporada também, de novo, o Mike Trout, né, que chega de novo com a expectativa de ser um dos principais jogadores da liga, é o favorito, né, a repetir o prêmio de MVP da Liga Americana, né, que ele já tem alguns.
E o Shohei Ohtani volta nessa temporada para jogar a temporada completa, né? Ano passado, para quem não lembra, ele perdeu boa parte da temporada porque estava se recuperando da cirurgia Tommy John, e quando ele voltou só como rebatedor, ele não arremessou, né? Ele é um cara que é um dos principais arremessadores do time, tem uma bola rápida feroz, muito, muito rápida. Então eu acho que os Angels são um time que pode aparecer aí, eventualmente, numa disputa por wildcard. Não vejo um time que consiga ganhar a divisão Oeste. Na Liga Nacional, a gente tem no Leste, como eu já falei, um time que para mim deve sobrar, que é o Atlanta Braves. É um time que já veio muito forte na temporada passada e trouxe reforços muito bons, né? Por exemplo, o Will Smith, closer, que veio do San Francisco Giants. E a gente tem também, nessa divisão, o Washington Nationals, mas como eu já falei, os Nationals, a tendência é que eles talvez belisquem vaga pelo wildcard. Eu não consigo ver os Nationals brigando de igual para igual com os Braves pela divisão. O Philadelphia Phillies foi um time que no ano passado decepcionou, né? Depois da contratação do Bryce Harper, se esperava, né, que ele conseguisse elevar o nível dele e liderar os Phillies até os playoffs, mas os Phillies acabaram a temporada passada com uma campanha de 50%, né? 81 vitórias, 81 derrotas. É um time que tem bons jogadores, né? Tem o Aaron Nola, que é um ótimo arremessador, o próprio Bryce Harper, o Rhys Hoskins, então é um time que pode também conseguir incomodar ali pelo wildcard, mas não vejo uma consistência que leve o time a competir pela divisão com os Braves. No caso da Oeste, é mais uma divisão que você tem um time que deve nadar de braçada, que é o Los Angeles Dodgers, que é um time que já vem montado de anos batendo na trave. É um time que também se reforçou com o Mookie Betts, e essa questão do rebatedor designado pode ser muito interessante para os Dodgers, tendo o Mookie Betts, porque ele, que é um ótimo defensor, pode jogar no campo, e você pode pegar um dos caras do campo externo de potência, né, e deixar só como rebatedor designado, né? Por outro lado, eu acho que o Arizona Diamondbacks pode ameaçar essa vaguinha de wildcard aí, né? Um time que trouxe o Madison Bumgarner, né, que chega para ser o ace do time, né? Então é uma equipe que pode vir a atrapalhar aí alguns times nessa temporada. A gente também tem o Colorado Rockies, que foi um time que nos últimos anos até ameaçou para o playoff, chegou a se classificar para os playoffs, mas nunca conseguiu uma consistência, né? Nunca conseguiu se estabelecer como um dos principais times da Liga Nacional. Mas tem bons jogadores e talvez consiga aí, como a gente falou, numa temporada reduzida, fazer estrago. A divisão que mais me intriga é a divisão central da Liga Nacional, porque é uma divisão que você pega todos os 5 times e você não vê nenhum time nadando de braçada. Na temporada passada, o St. Louis Cardinals ganhou a divisão com 91 vitórias e o Milwaukee Brewers entrou como wildcard e vencendo 89. Só que ao mesmo tempo você teve o Chicago Cubs com 84 vitórias, ou seja, 3 times que tiveram campanhas até parecidas, campanhas de times de playoffs. Nenhuma das 3 equipes se reforçou muito e também não perdeu jogadores de tanta importância. Os Cardinals até perderam o Marcell Ozuna, mas as reposições devem dar conta do recado. Então é a divisão, para mim, que está mais aberta. Se eu fosse apostar hoje, eu apostaria no Milwaukee Brewers. Eu acho que é um time que foi mais consistente, tem um line-up melhor que os outros 2 times e que eu imagino que consiga vencer a divisão. Bom, vocês tocaram, o Ornelas, na verdade, falou sobre o Blue Jays. O Blue Jays, ele tem uma coisa que me chamou a atenção. Hoje eu estava lendo uma matéria a respeito. O Blue Jays o governo vetou o uso do Rogers Center, né? O campo do Blue Jays, onde eles mandam os jogos. Eles não vão poder utilizar o estádio por enquanto na MLB. Então eles estão em busca de outras possibilidades, né? É provável que joguem na cidade de Buffalo, que faz divisa com o Canadá. Essa é a principal opção da equipe. De acordo com a que eu li, parece que eles já têm staff trabalhando lá. Foi cogitado jogar na Flórida, mas foi uma opção que já está praticamente descartada. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho o quanto isso pode impactar e se de repente, né, a gente não sabe, aparentemente os casos estão diminuindo, né, nos Estados Unidos, mas sempre se fala muito numa segunda onda, será que esse fato, isso pode causar algum problema? Neste momento, a gente pode analisar o Blue Jays, porque é o Blue Jays que está passando por essa situação, mas se acontecer com outras equipes, será que isso pode
causar algum impacto? O Rafael, por exemplo, mencionou aí a questão de algumas equipes que não vão ter torcida. O quanto isso pode impactar no rendimento, neste caso, do Blue Jays, Ornelas? Nascimento, só para complementar, né? Buffalo é o lugar porque é onde joga o time da AAA, né? Que é uma das ligas menores da franquia de Toronto, né? Como o time tá no Canadá e a liga ela é americana, a gente tem essa questão nos Estados Unidos, a gente ter sempre ou quase sempre um time canadense que está participando, a forma como os governos agem ela é um pouco diferente, né? Mas eu acho que como a gente não vai ter torcida e como vai ser um negócio bem fechado, eu acho que não deve afetar muito em questão de desempenho dos jogadores, né? A instalação ela é uma instalação já do Toronto. As instalações de AAA, como ela é o nível mais próximo da MLB, geralmente elas já são também as melhores instalações, porque geralmente são onde os jogadores mais ficam. Eu não vejo um impacto direto muito grande. Acho que talvez a medida seja a correta, né, para evitar ainda mais qualquer perigo. Mas assim, a nível de partida, como todos os jogos vão ser inicialmente com portões fechados e sem fãs, não vejo como algo que vai ser um problema para Toronto, nem algo que vai dificultar muito para os adversários. Então, Nascimento, a questão aí é justamente quando elas falou. A gente não sabe ainda o impacto que os portões fechados vão ter em todos os times da liga. Então a gente pode falar, isso vai atrapalhar o Toronto Blue Jays, só que a gente não sabe também como as outras equipes, apesar de jogar nos seus estádios, vão lidar com essa questão de não ter torcedores. A gente sabe, por exemplo, que na MLB, os estádios eles não têm dimensões iguais. Então você tem ballparks que são maiores e outros que são menores, né? Então isso, se tratando de Toronto, se você tiver uma diferença muito grande, pode acabar afetando questão defensiva, questão até de home runs, mas eu não vejo muita preocupação. Para a MLB, talvez seja um desafio um pouco maior lidar e controlar tudo, porque a MLB não adotou a bolha, né, que a NBA adotou, que a NHL adotou, né? A NBA vai retomar a sua temporada em Orlando e a NHL vai adotar no Canadá. Vai jogar em Toronto, justamente, em Toronto e em Edmonton, né? É onde os jogos restantes da temporada regular e playoffs vão acontecer. A princípio, como a gente está falando de uma temporada muito curta, com 30 jogos em casa, eu não sei se isso deve afetar muito a equipe dos Blue Jays. Em tese, sem torcida, você poderia argumentar, então o que só muda é basicamente as instalações do time. Você não vai estar treinando onde você costumava treinar, você não vai estar jogando onde costumava jogar. Mas em questão de equipamentos, até porque a gente está falando de, como o Nelas falou, uma unidade que pertence ao Toronto Blue Jays em Buffalo, eu não vejo tanta diferença assim, não. Pode ser um fator que mude radicalmente, porque cada equipe vai lidar com a questão dos portões fechados de uma forma. Tem gente que vai sentir menos, gente que vai sentir mais. Então, a princípio, eu não vejo motivos, não, pro torcedor dos Blue Jays ficar preocupado que o time tenha um desempenho inferior ao que poderia ter se estivesse jogando em Toronto. Aproveitando, Rafa, que você falou também dessa questão da quantidade de jogos serem menores, o quanto isso pode impactar para possíveis classificados dos playoffs, né? Porque uma coisa é a temporada regular com 162 jogos. Agora é tiro curto, como você falou, é 60 jogos, né? A questão dos 162 jogos ainda te dá uma determinada margem ali para trabalhar de possíveis tropeços. 60 jogos, essa margem praticamente diminui, praticamente acaba, né? Vamos dizer assim, pensando nos números do beisebol, ela praticamente fica descartada, ela não existe. Como é que vocês acreditam que vai ser esse impacto visando a luta pelos playoffs ali, até a questão da tabela em si, porque a forma como essa tabela foi montada agora, as equipes jogando dentro de suas divisões, elas podem ser surpreendidas quando chegar nos playoffs ao encarar adversários que geralmente elas enfrentam, né, quando a gente pensa na temporada regular como um todo, mas agora, diante deste novo formato, vão ser equipes que elas não terão enfrentado e vão se enfrentar pela primeira vez nos playoffs. Então eu gostaria que vocês dois
comentasse um pouquinho sobre isso, começando com você, Rafa. Como é que você vê essa questão? Então, Nascimento, essa questão ela deve afetar, até porque os times da mesma liga, né, os 15 times que estão na mesma liga, independente de qual divisão estejam, eles sempre se enfrentam na temporada regular, todo ano, né? Obviamente você enfrenta os times da sua divisão com mais frequência, mas você sempre tem confrontos com os outros times da mesma liga. Nesse caso, é completamente diferente. Você vai chegar na pós-temporada e vai enfrentar um time que, apesar de ser da mesma liga, você nunca jogou. Então você não tem uma experiência própria. Obviamente você vai conseguir estudar, fazer os scouts, ver as tendências do adversário, mas é diferente de quando você já passou por essa situação, experimentou uma coisa que deu certo ou deu errado, né? Portanto, isso deve fazer uma diferença. Isso pode fazer uma diferença também em questão de classificação, porque, como a gente falou, os Yankees, eles estão numa divisão em que os outros 4 times, apesar de você ter o Tampa Bay Rays, que é um time bom e que pode brigar para o playoff de novo, mas se você comparar o Boston Red Sox, que perdeu muitos jogadores, o Alex Cora foi demitido também por questão de envolvimento na polêmica do Houston Astros, o Toronto Blue Jays é um time que não foi bem na temporada passada, então aparentemente não ameaça tanto os Yankees na divisão, e o Baltimore Orioles, que foi um dos piores times da liga no ano passado. Então, se você vê os Yankees tendo mais confrontos contra esses times que, em tese, têm menos qualidades, os Yankees podem acabar sobrando. E aí, acabar, por exemplo, tendo a melhor campanha da liga, conseguindo vantagem nos playoffs de mando de campo, que apesar de não ser uma coisa que vai afetar pelo ponto da torcida, mas como eu já falei, você tem os ballparks com dimensões diferentes. Então, o estádio dos Yankees, por exemplo, favorece alguns rebatedores a bater home run. Então você ter o jogo lá, para os Yankees que tem um line-up muito poderoso, com vários jogadores que rebatem com potência, isso pode acabar ajudando. Em compensação, você pega, por exemplo, a divisão que eu citei, que está muito aberta, a divisão central da Liga Nacional. Muito provavelmente você vai ter os Cubs, os Brewers, os Cardinals brigando aí pelas vagas, e quando chegar, dificilmente um desses times vai conseguir sobrar e se classificar como número 1 ou número 2 da Liga Nacional. Já que você tem os Dodgers numa divisão mais acessível para os Dodgers e os Braves, que tem um elenco muito superior aos outros times. Então isso pode acabar influenciando nos confrontos. A questão dos playoffs, eu acho que a gente pode realmente ter uma grande surpresa, talvez, em alguns jogos, porque tudo sempre depende, a gente sempre fala, né? O beisebol é um esporte muito diferente, porque tudo depende de quem vai começar arremessando, tudo depende de qual vai ser o line-up do dia, o momento que os jogadores têm, né? A gente sempre fala, né? Tem tantas estatísticas e probabilidades do que pode acontecer numa partida que ainda por isso que a repetição talvez seja a maior fonte de estudo do esporte, né? E quando você vai encarar nos playoffs uma equipe que realmente você não enfrentou nenhuma vez, você pode se surpreender como você pode ser surpreendido em questão de velocidade, de potência do seu adversário. O mando de campo pode ser ainda mais importante pela questão de você conhecer o estádio que você está rebatendo, e isso é uma coisa muito importante, até pela questão que o Rafa falou. Tem muitos estádios ou ballparks, né, que são conhecidos como hitting friendly, eles chamam, né, que eles são amigos dos rebatedores, porque geralmente são os campos menores, onde os home runs saem com maior facilidade. O Trevor Bauer sofreu muito quando ele foi trocado ano passado dos Indians para os Reds por conta disso, né? O estádio dos Reds é um desses estádios, ele acabou tendo um número de home runs muito maior durante a temporada, né? Ele foi trocado no meio de 2019, e a grande diferença para mim é com a relação de em 25 ou 30 jogos, você pode realmente já estar fora da disputa com um elenco muito bom. A sua rotação pode, de repente, ter um início ruim. Eu estava até comentando isso sobre o Houston Astros. O Astros tem Verlander e Greinke, que são dois caras que, para o Astros ter sucesso esse ano, eles têm que perder o mínimo de jogos e lançar o máximo possível, porque são caras que, além de sofrer poucas corridas, são caras que forçam muitos strikeouts. Então são caras muito importantes para o desempenho. Tirando eles dois, a sequência da rotação titular dos Astros não é muito forte. Então isso dá mais um peso ainda para esse corpo de rebatedores que é muito bom, só que nem todo dia funciona, entendeu? Às vezes você pode pegar uma sequência de 5, 6 jogos numa maré ruim e perder jogos, e 6 jogos numa temporada de 162 não faz tanta diferença. Num campeonato de 60 já tem um impacto muito maior que pode te tirar totalmente da disputa. Só complementando, Ornelas, a gente vê com muita frequência, como a gente tem as séries de jogos, né?
você joga 3 jogos em sequência, 4 contra a mesma equipe. Numa temporada normal, com 162 jogos, às vezes, se você é varrido por um time, né, você perde todos os jogos da série, às vezes não te afeta tanto, porque você pode depois, mais pra frente, conseguir uma varrida também, uma sequência boa de jogos. Nessa, a margem de erro é praticamente zero. É uma varrida, 2 varridas que você sofra já podem te jogar lá pra baixo na divisão e você não vai ter tempo nem condições de recuperar. Agora vamos às considerações finais, né? Falamos aí de todas as equipes, as expectativas de vocês, então queria que vocês deixassem aí um recadinho final para os fãs da MLB, né? E só repetindo, né? Reforçando que começa agora, no dia 23, 2 jogos, New York Yankees versus Washington Nationals, né? Às 8 da noite, horário aqui de Brasília, e um pouquinho depois, 3 horas depois, às 23 horas, San Francisco Giants e Los Angeles Dodgers. Ambos os jogos, para quem é fã, vai poder assistir aí pelos canais ESPN. Então, Ornelas, Rafa, gostaria que vocês aí deixassem as considerações finais suas para os fãs aí de MLB, para a galera que acompanha o Time Out aqui no Primeira Descida. Bom, queria agradecer primeiro o Nascimento e o Rafa por a gente estar aqui fazendo esse projeto, né, retomando ele da gaveta. Queria também pedir a opinião do pessoal que vai estar escutando aqui, né, falar um pouquinho sobre o que acharam, o que vocês acham que a gente precisa falar, até uma frequência legal pro podcast, né, com relação, a gente tem discutido muito o formato que a gente quer fazer e no final das contas vocês, que são o nosso público, vão decidir o que vai ficar legal, então a gente pede para vocês estarem sempre comentando, falando o que vocês estão achando do projeto. Se vocês quiserem seguir nas redes sociais, o Primeira Descida tem Instagram, Twitter, Facebook, todos @Primeira Descida, vocês conseguem acompanhar. Se vocês quiserem acompanhar meu trabalho também, os meus pitacos de leves sobre esportes americanos é @OMeninoRnelas no Twitter, no Instagram, também em todas as redes sociais. Obrigado mais uma vez e até o próximo. Bom, pessoal, obrigado, né? Todo mundo que ouviu essa primeira edição aqui falando sobre a MLB. Vamos seguir aí acompanhando. Assim como elas falou, por favor, escreve pra gente, né? Dizendo o que você achou, o que você acha que a gente pode melhorar, o que você gostaria de ouvir em termos de assunto e tal. E vamos lá, né? Temporada curta, mas que tem tudo para ser bastante interessante. E a gente vai estar acompanhando aqui tudo com maior atenção possível, com toda a atenção, para trazer para vocês aqui, sempre que possível, o melhor conteúdo possível. Valeu! Esse foi o primeiro Time Out de 2020. Eu, Rodrigo Nascimento, me despeço de vocês, como meus companheiros aí de Primeira Descida falou, para vocês seguirem nas redes sociais do Primeira Descida, seja no Instagram, no Facebook, também tem o canal no YouTube, enfim, e deixem, lógico, aí nos comentários o que vocês acharam desse podcast, o que vocês gostariam de ouvir sobre nas próximas edições do podcast, enfim, dúvidas que de repente vocês tenham, seja sobre a MLB, seja sobre a NBA, seja sobre a NFL, NHL, enfim, suas dúvidas, deixem aí nos comentários, a gente vai abrir um espaço para que vocês tenham voz dentro do podcast, para que vocês possam, esses comentários de vocês possam gerar repercussão aqui junto aos nossos especialistas. Essa semana o assunto foi MLB, espero que os fãs aí aproveitem bastante os jogos, matem as saudades, e na próxima semana nós vamos discutir a NBA, porque a NBA, como a gente até comentou aqui durante esse podcast, também fez lá o seu cercadinho lá na Flórida, lá deixou o Mickey e o Pateta de canto, dominou o parque, para poder fazer o seu retorno aí e definir os playoffs da NBA. A competição estava acontecendo quando surgiu toda essa pandemia e teve que ser paralisada. Enfim, semana que vem o podcast é voltado para a NBA. E é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem escutado esse podcast até agora e até a próxima edição na próxima semana. Valeu!